sobre as escolas de pensamento nesta área de produção e operações. Dizer que nesta área o que nos interessa é tanto a produção, a eficiência, a qualidade, a redução de custos de produção. Perceberam? Então, interessa a eficiência, interessa a eficácia, interessa reduzir os custos de produção. Vamos falar sobre diferentes escolas de pensamento nesta área, a partir das escolas que pensaram de forma macro até as escolas que pensaram de forma micro. Nós vamos começar desde o tempo de Platão. Estou a falar de 300 anos antes do nascimento de Jesus Cristo e vamos terminar agora no Herodiasmo, okay? Há poucos anos atrás. Falando sobre Platão, há 300 anos antes do nascimento de Jesus Cristo, Platão foi um filósofo. Platão falou sobre muitas coisas. Mesmo a organização das igrejas na atualidade, quem falou sobre isso foi Platão. Apesar de que já havia religiões um pouco antes, mas Platão fez uma síntese em relação à importância da educação, a diferença entre o bem e o mal, falou sobre o direito, falou sobre a política e falou sobre a economia. Especialmente, nós vamos destacar a área que tem a ver com a divisão do trabalho, que nos interessa. Platão disse que uma sociedade é mais produtiva quando há divisão do trabalho, quando as pessoas executam as tarefas onde essas mesmas pessoas têm maior vocação. Então, Platão defendia que as pessoas deveriam ser colocadas nas áreas onde elas têm maior desempenho, ou seja, elas têm vocação para aquela área. Então é lá onde, se as pessoas têm uma determinada postura física, por aí em diante, então têm uma postura física para ser militares, por aí em diante. Então a capacidade, a vocação da pessoa deveria servir como base para a pessoa realizar as tarefas. O que Platão estava certo. Mas este pensamento de Platão não foi colocado em prática. Cerca de 2000 anos depois, é que este pensamento de Platão é retomado pelo senhor Adam Smith, na Inglaterra. 3000 anos depois, em 1770, por aí. Então, em que o senhor Adam Smith diz que cada país deve se especializar na produção daquele bem em que o país produz com menor custo. Ok? Então, o que significa menor custo? Significa menor preço. Então, se um país produz com menor custo, então esse país deve se especializar na produção desse mesmo bem. Essa é a tese do Sr. Adam Smith. Depois de Adam Smith vem o Sr. David Ricardo. Então, David Ricardo diz não é muito bem assim. Porque Adam Smith já fala de vantagens absolutas, mas é necessário olhar para vantagens relativas. É necessário que os países se especializem na produção daqueles bens em que são relativamente mais eficientes, não em termos absolutos, mas em termos relativos. Podemos ter dois países
um país que produz dois bens com os preços mais baixos em relação ao outro país, mas os dois países podem fazer comércio. Apesar de um país ter todos os preços mais baixos, não deve ser o exportador único. Aquele país com preços também mais altos também pode exportar, se na relação de preços desse país um dos preços for relativamente menor. Então vai se especializar naquele bem e ao longo do tempo vai melhorar a sua produção e a sua produtividade. Porque na verdade o mais importante é que os países tenham comércio mútuo entre si, de tal forma que quando um país procura produzir tudo, esse país vai ser ineficiente. O país deve produzir e também, ao mesmo tempo, deve deixar que outros países produzam. Então, essa é a tese da vida de Ricardo. Então, passamos para o Taylorismo, portanto, o pensamento do Taylor. Aí já entramos para as empresas. Taylor, ou Taylor, portanto, nos Estados Unidos da América, este senhor começa, tanto com este já faz uma abordagem mais científica da produção, em que há necessidade, mostra a necessidade de medirmos essa eficiência. Um determinado trabalhador trabalha ou executa uma determinada função, temos que ver quanto tempo leva para a execução de uma determinada tarefa, assim sucessivamente. É preciso cronometrar e fazer uma supervisão e ver se é o melhor lugar onde este indivíduo deve ser colocado. Se for o melhor, então, com o tempo, cronometrar de tal forma que ele, ao longo do tempo, seja relativamente, ou seja, cada vez mais produtivo. Okay? Então, esse é o pensamento do Taylor, da especialização, mas na área em que a pessoa executa, na verdade, da melhor forma e cronometrar. Portanto, aí já entra a abordagem científica da administração. Então, depois passamos para Ford, Henry Ford. Ford foi um revolucionário. Ford tanto produzia viaturas da marca Ford. E ele introduz uma linha de produção em que os trabalhadores estão posicionados num determinado lugar, eles não se deslocam de um lugar para outro, há uma esteira com as peças, com as ferramentas, essa esteira passa pelos trabalhadores, eles pegam nas peças, pegam nos instrumentos e há uma viatura que está numa linha férrea e vai passando e cada um pega numa determinada peça e coloca. Portanto, cada trabalhador executa uma tarefa única. Se é para colocar a roda, o trabalho dele é só colocar a roda. Se é para apertar, é só para apertar. Se é para colocar um determinado, portanto, objeto, não é? Naquela viatura, é só esse objeto. E, felizmente, funcionou. Henry Ford conseguiu produzir viaturas na área, como em todas as áreas, mas na área industrial, as faturas eram pagas no período de 60 a 90 dias. Henry Ford conseguia produzir uma viatura antes de pagar a dívida. Ele ia buscar as matérias-primas, produzia a viatura, vendia antes de pagar a fatura. Portanto, ele estava a trabalhar com capital alheio, quase sem custos. Obviamente tinha aquele valor, porque quando nós pagamos uma fatura, em princípio, temos que preencher uma letra que, com o tempo, há um pagamento de um juro. Mas isso não é tão significativo, quase que é tanto
produzir sem custos. Okay? Então Henry Ford conseguia fazer isso. Mas qual foi o problema da Ford? Portanto, há uma frase que diz o seguinte: Henry Ford diz que qualquer um pode escolher qualquer cor das viaturas que saem da fábrica dele, qualquer cor. Qualquer um pode escolher qualquer cor, desde o momento em que a cor seja preta. Perceberam isso? Qualquer um pode escolher a cor que quiser das viaturas que ele produz. Era um Ford modelo T, pode escolher a cor desde o momento em que seja uma cor preta. Para dizer que não havia, por causa da standardização do processo produtivo, de tal forma que todo o produto acabado saía da mesma forma. Estão a perceber? Todos os carros eram iguais. Portanto, o defeito de standardizar a produção é que, no fim, o produto vai ser sempre igual. Mas ele conseguiu transformar um carro num bem de consumo de massas. Os carros eram da elite. Então, com Henry Ford, a classe média dos Estados Unidos da América também começou a ter carros. Okay? Desde o momento em que fosse um carro preto. Ok? Então, na verdade, a grande falha do modelo da Ford foi exatamente isso. Ele era rápido, era eficiente, mas infelizmente os carros saíam todos iguais. Por que eles usavam a cor preta? Usavam a cor preta porque a cor preta seca mais rápido do que outros tipos de cor. Okay? Seca mais rapidamente do que os outros tipos de cor. Então aparece a General Motors. Ok? A General Motors produz viaturas com cores diferentes. O que acontece é que as pessoas, se nós olharmos para todos vós aqui, vamos verificar que o tipo de roupa que vocês trazem é diferente, não é? As pessoas não gostam de pôr o mesmo tipo de roupa, não é assim? Então não quer ter o mesmo tipo de roupa que o vizinho, não quer ter o mesmo tipo de carro que o vizinho, por aí em diante. Então começou esse problema. Então, quando aparecem carros com diferentes tipos de cor, por aí em diante, de modelo, por aí em diante, então as pessoas começaram a aderir, começaram a procurar os carros da General Motors. Então, a Ford começou a ter problemas de mercado. Okay? Apesar de que a Ford apostava também no aumento de salário dos seus trabalhadores, da forma que eles também comprassem carros por aí em diante, mas por causa da falta de diversificação, tanto na produção, então perderam o mercado, a General Motors. Então, a General Motors trabalhou tanto sem este sistema de produção em linha, não é? Eles variavam muito os tipos de modelos e as cores por aí em diante. Mas depois começa a revolução, tanto na construção de carros no Japão, não é? A partir da Toyota, tanto que o paradigma, ou seja, a escola de pensamento, é o toyotismo. O toyotismo introduz um tipo de produção em que já se introduz o computador, introduz o robô, e uma produção flexível, de tal forma que nós somos rápidos, um sistema automatizado, um sistema computarizado, que há rapidez na produção e ao mesmo tempo há flexibilidade. Pode-se produzir vários tipos, várias marcas, várias marcas não, vários modelos, a marca é Toyota, vários modelos, né? É uma questão de mudar a posição por aí em diante, então produz-se
um outro tipo de... E o processo, tanto de produção, introduz aquilo que se diz just in time. Tanto que é como se preocuparam-se muito em reduzir os custos de produção por via da eliminação de custos de armazenamento. Então, deixam de ter aqueles grandes armazéns. Vocês sabem, grandes fábricas podem ter um armazém, ter lá peças que acabam se deteriorando, tendo problemas de enferrujamento. E não só, como, por exemplo, a Toyota introduz o plástico, tanto nos carros. Vocês sabem que os carros atuais têm muito plástico. Os carros antigos não tinham plástico. Quase que não tinham plástico. Deviam ter até algum plástico, mas o plástico era quase ausente. Os para-choques, aqui se chamava para-choque, parava mesmo o choque. Mas agora isso é ramba, né? Esse sistema atual, tanto são plásticos. É o sistema. Então, e o carro, até um carro naquela altura podia pesar o equivalente a 2 carros atuais, ou talvez a 3 carros atuais. A cilindragem dos carros também reduz, o consumo de combustível reduz, por aí em diante. E a Toyota passa a ser a empresa que mais carros vende a nível mundial. E também introduz aquilo que é a abordagem, o tipo de planificação. A Toyota começa a introduzir uma planificação, ou os trabalhadores começam a coordenar as suas atividades. Antes não havia coordenação. Se vocês olharem, cada um já sabia o que tinha que fazer, era só okay? Então começam a planificar a produção, discute-se que se produzir. As máquinas estão ali a produzir, eles vão discutindo, vão alterando o sistema de produção, tanto como produzir, quais são os mecanismos, por aí em diante, qual é o tipo. Se recebe uma encomenda, resolve o problema daquela encomenda, ajustam o processo de produção. Antes não era possível. Okay? Então a Toyota passa a ser o maior vendedor de carros. E agora temos uma outra revolução de Elon Musk, em que é a revolução dos carros elétricos. Okay? Mas nós vamos parar no Muito obrigado.